Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste domingo, deu um branco aqui, deste domingo, Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 19. Hoje celebramos dois pilares da igreja, São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Como eu disse, hoje é um dia muito especial porque celebramos dois pilares da igreja, São Pedro e São Paulo. São considerados cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário. São Pedro, príncipe dos apóstolos. São Pedro ele tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André, pescador. Ele foi chamado pelo próprio Jesus e deixando tudo seguiu o mestre. Lembra quando Jesus estava passando, viu um homem pescando e disse: vem, segue-me, farei de vós pescador de homens. Então ele deixou tudo e começou a seguir Jesus. Um homem simples e ao mesmo tempo impulsivo. Falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre sua pregação. Quantas vezes Pedro indagou Jesus para dar explicação sobre a parábola, sobre alguma pregação, Foi o primeiro a responder ao mestre: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavra de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Está lá em João capítulo 6. Diante dessa pergunta que Cristo fez aos discípulos: também vocês querem ir embora? Então, São Pedro esteve presente nos momentos mais importantes do cristianismo, Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria a sua morte por crucificação. Pedro também negou Jesus 3 vezes, mas já estava escrito na palavra que ele faria isso. Tanto é que Jesus olhou para ele antes da morte e disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Então, mas Pedro era verdadeiro e se tornou então um grande amigo de Jesus. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro papa da igreja. Quando ele lembra lá do evangelho que Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, Jesus disse isso a Pedro. Então, Pedro possa interceder por nós e principalmente pela igreja nesse dia de hoje.
Ele pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, porque ele foi martirizado e uma das perseguições aos cristãos acabou sendo pego, morto e foi colocado numa cruz, mas ele achou que não era digno de morrer como Jesus morreu. Então colocaram ele como? De ponta cabeça. São Paulo já era natural de Tarso, um homem muito inteligente, recebeu uma educação aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Tanto é quando Paulo estava indo até uma cidade para prender 9 cristãos, no meio do caminho, Jesus então, com aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi onde ele caiu, ele ficou cego 3 dias e 3 noites, Teve um encontro com Jesus naquele momento, na dor. Meu irmão, quantos de nós temos um encontro com Jesus na dor, na tribulação, na tempestade? Quantos que vão até Jesus pela dor? Jesus permite certas coisas acontecer porque ele sabe que nós iremos até ele pela dor. A maioria das pessoas que se convertem começam a ir até o Senhor pela dor. Então, desde então, Paulo se converteu e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o evangelho e o mistério da paixão e morte e ressurreição. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Um homem muito inteligente. Estudou na melhor faculdade que tinha em Gamaliel. Falava mais de 4 idiomas. Paulo, na conversão, se tornou um grande cristão. Deixou para trás toda a mordomia que vivia e começou a pregar uma simples, mas poderosa pregação que convertia a tantos e a tantos, Por isso que no Evangelho hoje Jesus pergunta para os seus apóstolos: quem diz os homens que eu sou? Eu sou quem? Então os discípulos foram falando, uns falam que o Senhor é Elias, uns falam que o Senhor é João Batista, Jeremias, algum dos profetas do Antigo Testamento. Aí Jesus faz a pergunta crucial: e vós? O que dizeis que eu sou? Pedro então tomou a palavra e disse: Senhor, tu és o Cristo de Deus, tu és o Filho do homem. E Jesus então diz: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano qualquer que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Aí Jesus edifica a sua igreja dizendo: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que a igreja católica existe há mais de 2025 anos. Porque não foi um homem qualquer que fundou, mas o próprio Cristo Jesus, que deixou para nós esta igreja. A palavra religião significa ligação, uma ligação do homem com Deus. A igreja nos liga, ela tem um papel importante porque ela nos liga com Deus, faz uma ligação com Deus. A cada missa, a cada encontro, nós buscamos estar próximo do amado Jesus. Deus te abençoe, um ótimo domingo. Que São Pedro e São Paulo interceda por você. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilha e até amanhã, se Deus assim nos permitir.